O silêncio da montanha era interrompido apenas pelo som do vento cortando as árvores. Para os moradores da vila aos pés daquele colosso natural, o dia parecia ser apenas mais um. Rotinas simples marcavam o início da manhã, o ranger de portas sendo abertas, vozes se misturando em saudações e o tilintar de ferramentas de trabalho. Mas, em meio à calmaria, algo diferente estava prestes a acontecer. Era uma manhã como qualquer outra, até que Bruno, um cachorro conhecido por sua energia e carinho, começou a agir de forma incomum. Normalmente, ele corria livremente pela vila, mas, naquele dia, ele parecia inquieto. Corria de casa em casa, emitindo latidos que reverberavam pela vila. Ele puxava as roupas dos moradores com os dentes, insistindo para que o seguissem. Alguns riam, chamando-o de cachorro brincalhão, enquanto outros olhavam com estranheza. Mas poucos prestaram atenção ao que parecia ser um alerta. Bruno não era um animal qualquer. Ele tinha um histórico de comportamentos inusitados, como encontrar pessoas perdidas na floresta ou pressentir mudanças no tempo antes mesmo que as nuvens se formassem. Para uma comunidade acostumada à simplicidade, o comportamento de Bruno sempre gerava comentários. Mas naquele momento, a sua insistência era diferente. Seus olhos fixos nos moradores pareciam gritar uma mensagem que palavras não poderiam transmitir. Enquanto as pessoas ignoravam o alerta, a montanha, silenciosa e imponente, dava sinais de que algo maior estava por vir. Algumas pedras escorriam levemente pelo solo, e um leve estrondo era abafado pelo vento. Um sinal que apenas o instinto de Bruno parecia ser capaz de captar. A vila era cercada por beleza natural, riachos cristalinos, árvores altas e o som constante da natureza em harmonia. Mas, naquele dia, o equilíbrio parecia instável. Moradores relatavam que o solo parecia diferente sob seus pés. Pequenas rachaduras surgiam em locais inesperados, e o som de pequenas avalanches distantes começava a ser notado. Entre os moradores, Dona Clara, uma senhora de cabelos brancos que vivia na vila há mais de 60 anos, percebeu algo estranho. Bruno está tentando nos avisar, ela disse a um grupo de jovens que conversavam perto da igreja. Eles riram, achando que era apenas uma de suas muitas histórias. Mas Dona Clara sabia que aquele comportamento não era normal. Enquanto isso, Bruno continuava sua missão. Ele correu até o topo de uma pequena colina que dava vista para a vila e latiu incessantemente, chamando a atenção de quem quisesse ouvir. Ele parecia apontar para a montanha. Uma mulher que carregava um cesto de frutas olhou na direção que Bruno indicava e viu uma rachadura maior do que todas as outras, serpenteando pela base da montanha. Sua expressão mudou imediatamente. Ela largou o cesto e correu para avisar os outros. Era difícil ignorar os sinais agora. As aves que costumavam sobrevoar a região haviam desaparecido, o vento trazia um som mais grave e as árvores pareciam mais silenciosas. Era como se a natureza estivesse prendendo a respiração antes de algo grandioso acontecer. Bruno não descansava. Ele corria entre as casas, tentava chamar a atenção das pessoas, puxava roupas e latia com uma urgência incomum. Algumas crianças tentaram segui-lo, mas foram paradas por seus pais, que acreditavam que aquilo era apenas o comportamento excêntrico de um cão energético. No entanto, Dona Clara não conseguia ignorar. Ela conhecia Bruno desde que ele era apenas um filhote e sabia que havia algo diferente naquele olhar determinado. Ela foi até a praça central e chamou a atenção dos moradores. Vocês precisam me ouvir. Bruno está tentando nos dizer algo importante. Alguns a ignoraram, mas outros pararam para ouvir. O burburinho aumentou quando a mulher que havia visto a rachadura na montanha chegou, ofegante, para compartilhar o que havia testemunhado. A rachadura é enorme. Nunca vi nada parecido. Algo está prestes a acontecer, ela disse, enquanto olhares preocupados se cruzavam. Mesmo os mais céticos começaram a sentir um frio na espinha. Não era apenas Bruno, tudo ao redor parecia conspirar para alertá-los de que algo estava terrivelmente errado. Bruno, percebendo que havia captado a atenção de mais pessoas, voltou a correr em direção à montanha, parando ocasionalmente para olhar para trás, como se pedisse que o seguissem. Dona Clara, decidida a fazer algo, pediu que alguns homens fortes a acompanhassem até a base da montanha. Se ele está apontando para lá, precisamos ver com nossos próprios olhos, disse ela com firmeza. Enquanto isso, o céu começava a mudar. Nuvens escuras se aproximavam, e um vento frio cortava o ar.
As árvores, antes imóveis, agora se moviam como se sussurrassem segredos ao vento. O silêncio da natureza era quase ensurdecedor. Para aqueles que acreditavam que Bruno apenas exagerava, o peso da atmosfera agora lhes dizia o contrário. Os homens que seguiram Dona Clara e Bruno até a base da montanha ficaram boquiabertos ao ver o tamanho da rachadura. Era algo assustador, como se a terra estivesse se preparando para se partir ao meio. Alguns voltaram correndo para avisar o restante da vila, enquanto outros ficaram para observar mais de perto, tentando entender o que poderia ser feito. Bruno, por sua vez, não parava. Ele continuava a latir, a andar de um lado para o outro, claramente impaciente. Quando um dos homens tentou se aproximar da rachadura, Bruno puxou sua calça, impedindo-o de se arriscar. Era como se ele soubesse que qualquer movimento imprudente poderia desencadear o que todos temiam. Na vila, os moradores agora se reuniam em grupos, discutindo o que fazer. Alguns sugeriam evacuação imediata, enquanto outros ainda estavam indecisos. Mas uma coisa era certa: a tensão era palpável. As crianças foram levadas para a escola, que servia como ponto de encontro seguro, enquanto os adultos deliberavam sobre os próximos passos. Dona Clara, ao retornar à vila, falou com a voz cheia de urgência: "Vocês precisam confiar em Bruno. Ele nos trouxe até aqui. Ele sabe de algo que nós não sabemos. Não podemos ignorar." E, finalmente, mais vozes se levantaram em apoio. A história da rachadura gigante começava a convencer até mesmo os mais céticos. Bruno tornou-se o centro das atenções. Todos aguardavam seu próximo movimento, como se ele fosse o único capaz de guiá-los naquele momento de incerteza. E assim, em meio à tensão crescente, Bruno continuava sua missão silenciosa, determinado a proteger aqueles que amava, mesmo que eles ainda não compreendessem a gravidade da situação. As aves continuavam ausentes, o vento parecia sussurrar alertas, e os moradores finalmente entenderam: a natureza estava falando com eles. E Bruno era o seu porta-voz. Bruno não desistiu. Ele voltou à vila, empurrando as pessoas para longe das áreas de risco. Era quase como se ele soubesse exatamente o que iria acontecer. Um pequeno grupo de moradores, agora cientes dos sinais, decidiu segui-lo. Eles chamavam os outros, mas muitos ainda resistiam. "Isso é apenas paranoia", dizia um agricultor, enquanto carregava cestos para sua carroça. De repente, um som ensurdecedor cortou o ar. Foi como um trovão vindo de dentro da montanha. Todos congelaram por um momento. Até mesmo os mais céticos sentiram um calafrio. Em seguida, a terra tremeu. Não era apenas um pequeno tremor, era algo maior. Pedras começaram a se desprender do alto da montanha, descendo com velocidade cada vez maior. O caos tomou conta. Moradores corriam em todas as direções, muitos sem saber para onde ir. Foi então que Bruno, determinado como nunca, correu na direção oposta à fuga. Ele latiu, insistindo para que as pessoas seguissem seu caminho. Aqueles que o ouviram o viram guiar para uma trilha segura, afastada do desmoronamento. Bruno atravessou a vila como um verdadeiro líder. Ele se certificava de que todos estivessem indo para o mesmo lugar. Uma criança ficou para trás, assustada e chorando. Bruno voltou, agarrou sua blusa com os dentes e a puxou até sua mãe. O olhar de gratidão da mulher nunca seria esquecido. O desmoronamento atingiu a vila com uma força brutal. Rochas enormes caíram como se fossem gotas de chuva, destruindo o que encontravam pelo caminho. O som era ensurdecedor, e uma nuvem de poeira cobriu tudo em questão de segundos. As casas que ficavam mais próximas à montanha foram engolidas pela destruição, enquanto árvores centenárias eram arrancadas como se fossem simples gravetos. Graças a Bruno, a maioria dos moradores estava em um local seguro. Eles assistiam ao desmoronamento de longe, incrédulos com o que viam. A montanha, antes tão majestosa, agora parecia um gigante furioso, destruindo tudo em sua ira. No entanto, em meio ao caos, Bruno permaneceu firme. Ele observava a cena como se soubesse que seu dever havia sido cumprido. Entre os moradores, Dona Clara segurava as mãos de uma jovem mãe que soluçava. "Se não fosse por ele, nós estaríamos lá", disse a mulher com a voz embargada. "Ele nos salvou." Outros murmuravam entre si, alguns abraçavam familiares enquanto olhavam para Bruno com expressões de admiração e gratidão.
O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor que o barulho. A poeira começava a assentar, revelando a dimensão da destruição. O vale, antes repleto de vida e beleza, agora era um campo de destroços. Mas o que realmente importava é que vidas haviam sido salvas. E tudo isso por causa de Bruno. As crianças, que antes brincavam despreocupadas pelas ruas da vila, agora se reuniam ao redor de Bruno, acariciando seu pelo coberto de poeira. Ele ofegava, exausto, mas mantinha aquele olhar vigilante. Era como se ele ainda estivesse pronto para proteger a todos, caso algo mais acontecesse. Um grupo de moradores decidiu ir até o local onde as casas haviam sido atingidas para avaliar os danos. Eles encontraram sinais da destruição, pertences espalhados, fragmentos de madeira e pedras enormes bloqueando o que antes eram caminhos. Mas, para sua surpresa, nenhuma vida havia sido perdida. Bruno havia conseguido alertá-los a tempo. Enquanto os homens trabalhavam para liberar o caminho e avaliar os danos, as mulheres organizavam o abrigo improvisado onde todos estavam reunidos. Dona Clara, sempre prática, trouxe cobertores e distribuiu água para as crianças. Mesmo em meio à tragédia, havia um sentimento de alívio e esperança. Eles estavam vivos, e isso era tudo o que importava. Bruno foi conduzido para uma área tranquila, onde pôde descansar. Um veterinário que morava na vila ofereceu-se para examinar o cão. Ele está bem, apenas exausto, disse, após verificar suas condições. Mas Bruno parecia alheio às preocupações. Ele simplesmente observava os moradores, certificando-se de que todos estavam a salvo. Algumas horas depois, a poeira havia se dissipado completamente, revelando a magnitude do desmoronamento. A montanha, que sempre fora uma presença imponente e tranquila, agora exibia cicatrizes profundas. Os moradores se reuniram ao redor de Bruno mais uma vez. Alguém trouxe um pedaço de carne para ele, enquanto outros aplaudiam. Foi um momento de união, de reconhecimento por aquele herói silencioso. Dona Clara, com os olhos cheios de lágrimas, aproximou-se de Bruno e colocou suavemente uma fita em torno de seu pescoço, improvisada como um colar de honra. Você nos salvou, Bruno. Nunca esqueceremos isso, disse ela com a voz embargada. Os aplausos cresceram, e um dos jovens sugeriu que fosse colocada uma placa na entrada da vila em homenagem ao cão que havia salvado a todos. No meio da multidão, uma criança perguntou, como ele sabia? Como Bruno sabia o que ia acontecer? A pergunta pairou no ar, mas ninguém tinha uma resposta. Alguns acreditavam que era instinto, outros achavam que era um dom especial. Mas todos concordaram que Bruno era muito mais do que apenas um cão. Ele era um verdadeiro anjo da guarda. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. Era um contraste marcante com o cenário devastado, mas também um sinal de renovação. A vila havia perdido muito, mas também havia ganhado algo precioso, a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança podia surgir das formas mais inesperadas. Na manhã seguinte, a vila era um lugar diferente. O sol iluminava os destroços, mas também o renascimento de uma comunidade unida. Os moradores reconstruíam suas vidas, mas com uma gratidão que nunca haviam sentido antes. A poeira do desastre ainda pairava no ar, mas havia algo mais forte preenchendo corações de todos, a esperança. Cada pedra recolocada, cada pedaço de madeira reorganizado, trazia à tona um senso de propósito renovado. Entre esses momentos de reconstrução, Bruno se destacava como um farol de coragem e lealdade. Sua presença parecia lembrar a todos que, apesar das adversidades, sempre há uma forma de seguir em frente. Bruno se tornou o símbolo da vila. Ele foi homenageado com um colar feito pelos próprios moradores, entrelaçando pedaços de couro e pequenos pingentes que representavam a montanha e a vila. Uma placa foi colocada na entrada da vila, onde qualquer um que passasse poderia ler: aqui, viveu o herói que nos ensinou a ouvir o que muitas vezes ignoramos. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A placa trazia não apenas o reconhecimento pelo ato heróico de Bruno, mas também a lição de humildade perante a natureza e seus mistérios. Os mais jovens da vila, inspirados pela história, começaram a tratar Bruno como um verdadeiro guardião. Crianças corriam atrás dele, fingindo ser heróis em missões imaginárias. Algumas desenhavam imagens de Bruno liderando a vila, enquanto outras faziam questão de alimentá-lo com as melhores partes de suas refeições.
A conexão entre Bruno e a comunidade era algo que transcendia palavras. Com o passar dos dias, visitantes de regiões vizinhas chegaram para ouvir sobre o cão-herói. Alguns traziam presentes, enquanto outros queriam apenas ver Bruno de perto. Ele, no entanto, parecia alheio a toda a atenção. Continuava a viver sua vida simples, explorando a vila e cuidando das pessoas que considerava sua família. Essa história é um lembrete poderoso de como os animais podem ser mais do que companheiros, eles podem ser nossos anjos da guarda. Bruno não falou, mas suas ações ecoaram para sempre na memória de todos que sobreviveram àquele dia. E, para cada um de nós, fica a lição: talvez devêssemos ouvir mais o mundo ao nosso redor e os heróis que, sem palavras, tentam nos salvar todos os dias. E assim, a história de Bruno continua viva, não apenas nas memórias de quem viveu aquele dia, mas também nos corações de todos que aprendem sobre sua coragem. Porque, no final, heróis não são definidos por palavras ou medalhas, mas pelas vidas que tocam e salvam. Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.